Olá, meus irmãos em Cristo, aqui quem fala é Douglas Manuel, e esta será a segunda parte do Refutando a História do Papado Protestante. Eu já desde o início quero pedir aos amigos que curtam esse vídeo, comentem também para incentivar a gente a fazer quanto antes a terceira parte desse vídeo. Vamos começar já da onde a gente parou. Vamos lá. Interessante que o próprio Pedro, talvez se lembrando desse episódio, falaria posteriormente dos crentes, isto é, da igreja, como sendo um edifício de pedras que vivem alicerçadas sobre a pedra viva, que é Cristo Jesus, e não o próprio Pedro. Ele fala de como Pedro teria supostamente se referido à pedra nessa passagem de 1 Pedro. Só que o que ele esqueceu de falar é que o termo usado em grego aqui não é Petros, sim litos. Veja. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. É muito curioso ver aqui a usada palavra litos, pois está se referindo a Jesus. A pergunta que fica é: por que Pedro falou que Jesus, neste caso, era litos e não Petros? Bom, essa resposta eu não preciso dar. Mas voltemos aqui. A interpretação incorreta do sujeito dá-se também na questão do esta pedra, pois quer ele convencer de que esta significaria que não mais se falava de Pedro, mas sim de uma outra pedra. Vejamos se isto procede. A frase dita em grego é mais ou menos assim: Suei Petro kaipitaute te petra. Para traduzir esta, existem duas palavras do grego, que são taute. Taut é o dativo feminino de outros, e sua tradução simples é esta, e serve para dar ênfase a algo previamente mencionado. T é também o dativo feminino de o, e é o artigo da frase, ou seja, sua tradução é a. Essas duas palavras juntas, taute, têm o sentido ou tradução de esta mesma, esta própria. Então, juntando o nome de Pedro, que foi previamente confirmado como rocha, e Petra, que também foi confirmado como rocha, pelos léxicos protestantes, podemos traduzir Mateus 16:18 da seguinte forma: Tu és rocha, e sobre esta mesma rocha eu edificarei a minha igreja. Vamos continuar. Isso está em 1 Pedro, capítulo 2, versos 1 a 10. E Paulo, diga-se de passagem, segue na mesma linha, como você pode ver, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. Leia esses textos com calma. Outro problema com essa interpretação tradicional católica é que não encontramos nenhuma vez nos evangelhos Cristo indicando aos demais apóstolos que Pedro seria o seu líder. Pelo contrário, o Salvador sempre deixou claro a igualdade hierárquica entre os 12. Como não se Jesus o constituiu líder na frente dos outros apóstolos?
Além do mais, Pedro não é apenas o primeiro da lista dos apóstolos, mas em Mateus 10:2 ele é chamado o primeiro. Eis o nome dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Algo que para os protestantes pode parecer estranho, pois se for ver, o primeiro apóstolo teria sido André e um outro, talvez João. Em seguida, André chamou Pedro. Ou seja, pela ordem cronológica, Pedro jamais poderia ter sido chamado o primeiro, mas o foi, pois ele era o primeiro em uma ordem não cronológica, mas hierárquica. Vamos continuar vendo aí o vídeo. Em Mateus capítulo 23, versos 1 a 12, ele adverte que não aceitassem ser chamados de pai, porque só Deus é pai. Curioso que, contrariando isto, o líder da igreja se autodenomina Papa, que é justamente pai em latim. Agora ele vem com desonestidade intelectual, tirando de contexto uma palavra de Jesus, que aqui queria dizer para que os apóstolos não fizessem como os fariseus, que gostavam de se evidenciar mais que Deus, ou seja, como se quisessem o título de Deus para si. Que os apóstolos não fizessem isso. O interessante é que jamais poderíamos levar ao pé da letra esta palavra, visto que o próprio mandamento de Deus nos manda honrar pai e mãe. Também é interessante ver como Paulo se considerava pai de seus filhos espirituais. E isso não tem nada de mais. Paulo não estava caindo naquilo que Jesus pediu, pois não estava ele se colocando no lugar de Deus, mas sim se sentia responsável pela fé que havia transmitido. Veja o texto. Em 1 Coríntios 4, 14 e 15. Não vos escrevo isto para vos envergonhar, mas para admoestar-vos como a filhos queridos. Pois embora tenhais como cristãos 10.000 instrutores, não tendes muitos pais, anunciando a boa notícia. Eu vos gerei em Cristo. Ficou claro? E como eu disse, este argumento não é nada além de uma desonestidade intelectual, muito rasa e mesquinha. É muito comum também a todos os cristãos, chamar Abraão de pai. E isso não é nenhum pecado. E também que não aceitassem ser chamados de guias da igreja, porque Cristo é o único guia. Novamente, o clero se denominou por muitas gerações o supremo guia espiritual e teológico dos leigos. Olha quem falando esse guia. Só Jesus é o bom pastor. No entanto, se denominam pastores. Porém, é bom frisar que em Mateus 18:17 Jesus falava: se recusa a ouvi-los, dizei-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Indo para a questão das chaves dadas a Pedro com a ordem de ligar e desligar no céu e na terra, questão esta tão valorizada na iconografia católica, isto é facilmente compreendido se entendermos em outras passagens que este mesmo elemento é conferido a todos os discípulos de Cristo e não apenas a um deles. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 18, verso 18, João 20, 23, Apocalipse 1, 18, etc. Aqui vem aquele velho argumento protestante que diz que não foi só Pedro que recebeu as chaves dos céus, mas os demais apóstolos também. Para isso citam Mateus 18, 18. Então vejamos o que nos fala Mateus 18, 18. Em verdade vos digo, tudo que ligares sobre a terra
será ligado no céu, e tudo que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Pois bem, vamos comparar este versículo com aquele em que somente Pedro é o objeto da questão. Vejamos Mateus 16:19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mas então, o que acontece em Mateus 18:18? Aqui se trata do poder que cada bispo individualmente tem, sendo ele papa ou não. Poder de ligar nos céus, todo bispo tem, como por exemplo, quando ordenam sacerdotes ou ministram a confissão, como nos fala em João 20:23. Aqueles a quem perdoardes os seus pecados serão perdoados, aqueles quem retiverdes serão retidos. Ora, todo presbítero tem o poder de perdoar pecados, ou seja, de ligar nos céus e perdão. Porém, somente a Pedro é dado as chaves do reino dos céus. Continuemos. Quanto àquela famosa passagem de João 21, verso 15, quando Jesus pede a Pedro que apacente as suas ovelhas, novamente, este pedido também é estendido noutros textos a todos os membros do grupo. Veja, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 5, versos 1 a 4. Vejamos então, lembrando que quem está falando aqui é Pedro. 1 Pedro 5, 1, 4. Eis a exortação que dirijo aos anciãos que estão entre vós, porque sou ancião como eles. Fui testemunha dos sofrimentos de Cristo e serei participante com ele daquela glória que há de manifestar. Velai sobre o rebanho de Deus, que vos é confiado. Tende cuidado dele, não constrangidos, mas espontaneamente, não por amor de interesse sórdido, mas com dedicação. Ou seja, o cara usa um texto que está contra ele para fingir que está a favor. Ora, meu irmão, neste texto, justamente Pedro está mostrando a sua autoridade e a sua liderança ao admoestar os anciãos para que cuidassem bem de seus rebanhos, ou seja, de suas dioceses. Pedro nunca se considerou um chefe supremo ou um papa da igreja, nem em Roma, nem em qualquer outra parte do império. Pedro nunca se considerou líder? Mas claro que sim, é claro que se considerou. Veja Atos 15:7. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: Irmão, vós sabeis que há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e cresçam. Também em outra passagem, Jesus mesmo manda que Pedro confirme seus irmãos na fé, até mesmo os outros apóstolos. Esse carisma de ser uma rocha na fé é dada somente a Pedro. Em outra passagem fica bem claro que Jesus manda Pedro cuidar de suas ovelhas, ou seja, de toda a igreja e não de apenas uma parte, ou de uma diocese, mas de todas as suas ovelhas, ou seja, Pedro tem a missão de apacentar a igreja universal. Vejamos João 21:17. Perguntou-lhes pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque lhe perguntou pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Ora, esse pedido particular de Jesus foi feito somente a Pedro e a ninguém mais. Para completar, eu posso citar aqui um pai da igreja chamado Irineu de Leão, que viveu entre o ano 130 e 202 depois de Cristo, onde seu livro contra as heresias 3:24 diz o seguinte: com essa igreja romana é necessário
que todas as igrejas se ponham de acordo por causa de sua eminente autoridade e porque, por ela, a tradição que vem dos apóstolos sempre foi conservada. Uma declaração dessa, vinda do segundo século, já bastaria para derrubar todo o argumento protestante. Mas vamos continuar. O mesmo se pode dizer de Lino e Clemente, os seus dois imediatos substitutos na cidade de Roma. Nenhum deles jamais arvorou para si o título de Papa ou líder supremo da Igreja. Em relação a Lino, Anacleto e Clemente, que foram os três sucessores imediatos de Pedro, inclusive Anacleto não é citado aqui pelo Rodrigo Silva, eu acho que se esqueceu, né? Referente a Lino e Anacleto não se conhece muito. Obviamente, não se encontrará registro de alguma declaração referente à sua liderança, mas com relação a Clemente, o terceiro depois de Pedro, tem sim uma declaração que nos mostra a liderança iminente que o bispo de Roma tinha sobre todas as demais igrejas locais. Veja: vós, portanto, que fostes a causa da rebelião, sede submissos aos vossos presbíteros e aceitai com contrição a correção. Se, porém, alguns não obedecerem ao que por nosso intermédio ele, Cristo, fez, saibam que se envolverão em pecado e perigo não pequeno. Então está desmentido. Tanto Pedro como os demais sempre souberam e usaram a sua autoridade, que fora constituída pelo próprio Cristo. É uma pena que, por questões de tempo, eu não terei como tratar em detalhes o que chamamos em teologia de patrística, isto é, o que os primeiros pais da igreja escreveram a esse respeito. Agora, o cara fala em patrística, mas fala com muito medo, pois sabe ele que a patrística é um território totalmente católico e um tanto perigoso para quem quer continuar a sustentar mentiras. Para quem não sabe, patrística são os escritos dos primeiros cristãos, sejam eles leigos ou presbíteros. Este período se estende desde o século I até o século VII ou VIII. Mas eu posso pelo menos afirmar que as passagens geralmente citadas para dizer que os pais da igreja reconheciam Pedro como o primeiro papa são geralmente passagens controvertidas e fora de contexto. É uma pena que ele fale de patrística de uma forma tão rasa e a desqualifica de uma maneira totalmente gratuita, sem dar exemplos ou fontes. Pois bem, vou falar-lhes um exemplo do quão grande era e é a autoridade do Pontífice de Roma. Vou aqui narrar-lhes um acontecimento muito interessante, em meados do século III, muito antes de Constantino, e a autoridade do bispo de Roma já era muito evidente. Aconteceu que a igreja na Ásia celebrava o dia da Páscoa no 14º dia da lua. No entanto, o restante da igreja celebrava no domingo, bem como o encerramento do jejum. Então, Polícrates, bispo em Éfeso, envia uma carta a Victor, então bispo de Roma, falando sobre como era costume a guarda da Páscoa no 14º dia da lua, e citou vários exemplos de bispos ilustres, como Policarpo e até mesmo São João. O fato de Polícrates enviar essa carta já nos mostra a autoridade exercida pelo bispo de Roma. Pois bem, ao receber a carta, Victor não gostou nada e ameaçou excomungar toda a igreja da Ásia. Porém, Inácio de Antioquia admoesta Victor e dá o exemplo de Policarpo,
e Aniceto, que fora o 11º bispo de Roma entre 154 e 166. Pois bem, nesta época havia a mesma divergência. No entanto, o bispo de Roma foi mais ameno. Vou ler textualmente. Encontrando-se em Roma bem-aventurado Policarpo, no tempo de Aniceto, surgiram entre os dois pequena divergência, mas em seguida estava em paz, sem que sobre esse capítulo se querelassem mutuamente, porque nem Aniceto podia convencer Policarpo a não observar o dia, como sempre havia observado com João, discípulo de Nosso Senhor, e com os demais apóstolos com quem conviveu. Nem tampouco Policarpo convenceu Aniceto a observá-la, pois este dizia que devia manter o costume dos presbíteros seus antecessores. E apesar de estarem assim, as coisas mutuamente comunicavam entre si, e na igreja Aniceto cedeu a Policarpo a celebração da Eucaristia, evidentemente por deferência, e em paz se separaram um do outro. E toda a igreja tinha paz, tanto os que observavam o dia como os que não observavam. Ou seja, com esse acontecimento, eu quis exemplificar a autoridade que o bispo de Roma tinha. Nessa questão da Páscoa, sempre se reportava ao bispo de Roma para ter a palavra. Pois bem, aqui Aniceto, apesar das divergências, cede a Policarpo a celebração eucarística. Ou seja, se não fosse a autorização do bispo de Roma, nada Policarpo poderia fazer em nome da igreja. Isto se passou entre os anos 154 e 166. Como eu já disse, muito antes de Constantino. A citação desta história que eu contei está em História Eclesiástica, livro 5, número 23 e 24.